10 do livro de Lucas. Lucas capítulo 10 é a meditação da nossa palavra, da palavra de Deus para o meu e o teu coração. Lucas capítulo 10, versículo 38 em diante está escrito assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Olha só, verso 39, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Verso 40, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois que me ajude. Verso 41, está escrito: E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Verso 42, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Senhor, eis a tua palavra aqui. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, fale conosco. Nos dê o direcionamento para louvor do teu nome. Amém. Eu quero aqui pontuar alguns pontos dentro desse contexto. Se você tiver com a sua Bíblia, mantenha ela aberta. O versículo 38 está escrito: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Eu quero que você tenha em mente uma visão espiritual quando o texto está dizendo: Marta o recebeu em sua casa. Olhe de uma perspectiva espiritual quando esse texto está falando isso. Marta recebeu Jesus em sua casa. 1 Pedro capítulo 2, o versículo 5 está escrito assim: Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual. Eu quero pegar só essa porção aqui, dentro do verso. Casa espiritual. Marta recebeu Jesus em sua casa. Marcelo, qual é a aplicação para a nossa vida? A partir do momento que nós recebemos Jesus na nossa vida, nós passamos a ser casa de Deus, morada de Jesus, casa espiritual. E quando fala de casa espiritual, nós sabemos que existe ambas as casas. A casa, ela pode oferecer sacrifícios agradáveis a Deus ou não. Pode oferecer outros tipos de sacrifício que desagrada a Deus. Falando dentro desse contexto, ainda eu quero falar no verso 5 de 1ª carta de Pedro, capítulo 2. E sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Nós somos casa espiritual, consequentemente nós temos que oferecer sacrifícios espirituais. E além disso,
sacrifícios que agradam a Deus. Porque o texto fala para nós oferecer sacrifício que agrada a Deus. Obviamente que nós temos a tendência de oferecer sacrifícios a Deus que desagrada a Ele. E muitas vezes, o pior do que isso, é que muitas vezes nós podemos estar oferecendo um sacrifício que desagrada a Deus, acreditando estar agradando a Deus. Então esse é um ponto para nós fazer uma reflexão da nossa vida. Eu pergunto para mim e para você novamente: que tipo de casa nós temos sido para o Senhor? Que tipo de sacrifícios nós temos servido ao Senhor, uma vez que nós somos casa espiritual e fomos chamados para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. E esses sacrifícios são espirituais, uma vez que somos casa de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. Marta recebe, vamos voltar lá, Jesus em sua casa. Verso 39. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Aqui está o segredo para todo discípulo de Jesus. Aqui está uma marca registrada e que tem que estar cravada no coração dos servos e das servas de Deus, aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Ouvia a sua